Então, começamos pela FAB, Fabiana Londeiro, RP, formada pela Famecos, com especialização em comportamento do consumidor, business, marketing e big data, com mais de 25 anos de experiência em marketing de varejo e financeiro, tendo passagens por Capacitar Eventos, Lojas Renner, Lojas Labs e Sicredi. Hoje atua como mentora e... Me ajuda, Fábio? Presidente do Grupo de Marketing do Rio Grande do Sul e diretora de conexão com marcas da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda. E o Gerson Luiz da Silva é graduado em Comunicação Social pela PUC, em jornalismo, né, Gerson? E em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Tem MBA em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Administração com ênfase em Marketing pela URGS, com um mestrado sanduíche nas escolas de negócio de Paris e Barcelona. Tem longa experiência em área corporativa, atuando como executivo em recursos humanos, mercado e marketing. É diretor institucional voluntário da BRH, aqui do Rio Grande do Sul, e atualmente é gerente executivo de relações institucionais e responsabilidade social da Unimed, Porto Alegre. Então, acho que temos aí 2 grandes convidados. Começamos pela FAB. Tá, eu vou abrir a tua apresentação aqui, depois eu faço a troca. Boa noite. Eu vou tentar, para ter um bate-papo, tá? Minha ideia não é vir aqui dar palestrinha, contar, mas é muito contar, principalmente o que aconteceu agora nesses últimos dias. Primeiro, eu estou representando a ARP aqui. Então, para quem não sabe, eu tenho hoje uma vida independente também. O ano passado, eu me desliguei do Sicredi e trabalho como CMO e Aziz. O que quer dizer? Quando alguém precisa de alguém pensando numa diretoria de marketing, eu vou lá, formo grupos e depois eu saio. Isso me dá muito mais movimentação para o meu trabalho. Apesar de não parecer, eu já tenho muitos anos no mercado, já sentei muito aí no lugar onde vocês estão. E hoje eu venho aqui representando a ARP, que é a associação que hoje me cabe aqui representar. A ideia... A tecnologia sempre acontece isso. De baixo. Então, assim, acho que mais do que a publicidade, a ARP vem muito com uma história que é o P de pessoas, Quando agora vocês trabalhando com daqui a pouco 4Ps, começa a entrar na área de, eu não sei, todo mundo é publicidade, jornal, RP, tudo misturado, tudo misturado. Depois, obviamente, lá para frente vocês vão ter cadeiras de 4Ps, que a gente está falando, de Kotler especificamente. E hoje não existe mais, no meu entendimento, tá, gente? Não existe mais a gente ter ou é propaganda, ou é jornal, ou é RP. Gente, é comunicação. E eu acho que esse é o papel muito grande que a ARP tem feito, é de juntar várias mentes para poder trabalhar a comunicação como um todo. Uma das coisas, e daí eu trouxe um pouquinho... Eu trouxe um pouquinho o que a ARP está fazendo agora, principalmente quando começou o problema de enchentes, assim, que assolou o Rio Grande do Sul inteiro. A gente estava se preparando para o aniversário de ARP, que tem aí mais de 60 anos, quase 70, e a gente precisou parar tudo e se juntar numa grande rede de apoio. E daí eu coloco muito isso em 2 grupos distintos, um de ARP, e um outro do grupo de marketing, que o Gerson também faz parte, que é um grupo, eu acho que tem aí mais de 40 profissionais da área de marketing e comunicação, principalmente em Porto Alegre. Tem muita gente do interior, mas principalmente em Porto Alegre, onde se existiu uma rede de apoio gigantesca para a gente sanar todas as demandas que a gente precisou sanar aqui. E uma das coisas que a ARP se propôs a fazer, num grupo paralelo, foi um guia. Uma das coisas que a gente notou muito... Posso falar para a Lavão, prof? Ah, tá. Uma das coisas que a gente percebeu muito, assim, que muitas marcas, às vezes, por medo de falar aquilo que eles estão fazendo, por tipo, estou me aproveitando da situação, não falavam. E a gente entendeu que, diferente da pandemia, a gente precisava contar
o que estava acontecendo nas marcas, o que eles estavam fazendo para fomentar e para articular para que eles continuassem fazendo mais. Porque a gente viveu uma catástrofe, né? Eu não sei o quanto vocês foram afetados ou não, família, amigos, mas não existe, cara, minha mão no fogo, que a gente não conta uma mão inteira se a gente não conhecer alguém que foi afetado, né? Não existe. Né? Não existe. E se criou muito esse movimento solidário. Mas não o solidário do tipo, só vou ajudar, mas tipo, o que eu faço para continuar isso daqui? E uma das coisas que foi feita, eu, por estar na diretoria de conexão com marcas, mas também no grupo de marketing, o meu papel foi, de muitas marcas, eu ligar, às vezes até para o presidente, para dizer assim, escuta, o que vocês vão fazer? Do tipo, porque não adianta ficar com a bunda na parede, sabe? Tem que ir para cima, para contar. E foi feito isso com muitas marcas. Como a gente entendeu que grandes marcas, a gente está falando Unimed, está falando Renner, falando Sicredi, falando de grandes marcas aqui do Rio Grande do Sul, Panvel, que tem uma estrutura muito forte de comunicação, algumas até no início não sabiam nem como fazer, né? Mas quando a gente começa a olhar para o pequeno empresário, para quem está lá na ponta e que ele não sabe como ele vai comunicar, como ele vai falar, como que ele organiza no entorno dele. E daí isso a gente montou, que foi um guia, um manual prático, gente. Sabe, Google Drive. Foi lá e colocou de ponta a ponta esse material todo. Eu tenho todos os links, já está com a Márcia. A Márcia consegue compartilhar com todo mundo, tá? Que a ideia é isso. Foi em 4 etapas da gente poder contar o que é o guia, como é que fala, como é que a gente se comunica, como é que não se comunica, o que a gente tem que fazer, porque muitas marcas realmente ficaram assustadas, né, de como. Mas muitas marcas também se explodiram de fazer. E tem uma outra coisa que muitas vezes as marcas fazem e elas não contam. A gente estava falando isso agora há pouco tempo, né? O Sicredi faz um trabalho caralho, em termos de cooperativismo, em termos de entrega na ponta, não só para o associado, mas para desenvolvimento local, né? E o Sicredi estava fazendo um monte de coisa, muita coisa mesmo, que tipo, eles nem contam, e que a gente diz assim, cara, como que vocês não vão contar? Como que vocês não vão fazer? E, além disso, a ARP, como entidade, principalmente, ela entrou, além do guia, né, que a gente conversou, esse foi o material, que era do tipo, que guia, o que a gente faz agora? Né? Obviamente, a gente, nos bastidores, a gente dizia, né, tira a bunda da cadeira e faça. Eu e o Gerson, a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente começa a contar das conexões que foram feitas dentro do grupo de marketing, né, eu brinquei com o Gerson agora, cara, teve um dia que eu liguei para o Gerson, um domingo, eu acho, né? Liguei para o Gerson e disse assim, Gerson, preciso de um helicóptero que saia de Caxias para trazer um equipamento da remédio, pedia, cara, precisa ter um abrigo novo, não sei o quê. Então, é um bastidor que a gente não acredita que isso aconteça, né? E não é porque foi catástrofe, teve isso também, mas tem uma conexão muito grande das pessoas pararem como marca de achar que ninguém pode falar com com ninguém, principalmente a área de comunicação, tá? Se a gente pega uma área de supply chain, por exemplo, de grandes empresas, eles têm eventos mundiais falando de suprimentos, falando de compra, né? Mas a galera da comunicação, do marketing, não circula, né? E isso para mim é um dos grandes baratos da gente poder estar aqui. E a gente estava conversando isso um pouquinho antes, porque eu sou Famecos 98, Gerson Famecos 93, a Mari Famecos, Marcinha. Então, assim, a gente viveu muitas coisas aqui dentro e a gente fez muitas conexões. E que hoje a gente estava falando, o fulano, o belclano, né? Quem é que está aqui, quem é que não está. E o grupo de marketing fez muito isso. Desde o helicóptero até o sapato número 48 que a gente precisava para alguém, né? Só que a gente não faz isso se a gente não fizer rede de relacionamento, né? Se a gente ficar só no nosso mundinho, e que daí os jovens não me matem, mas eu vou falar isso, né? E prestem atenção, porque um dia vocês vão me agradecer. A gente fala muito do mundo online, né? Mas esse grupo
e os grupos que a gente acabou desenvolvendo muita coisa neste período, principalmente das enchentes, não é só por causa do mundo online. É porque a gente sentou numa mesa de bar, é porque a gente sentou numa palestra, é porque a gente foi num evento junto, é porque a gente trabalhou em algum lugar. Então, as relações elas precisam ser mais humanas. E, quando a gente fala disso, não é eu, a Fábio, que está falando. Pode entrar, gurias. Não é eu, a Fábio, que está falando. Isso foi falado numa RNF em Nova York, agora em janeiro. Foi falado no SXSW, no Texas. Né? As relações humanas elas têm que começar a vir de uma forma muito mais rápida e muito mais profunda. Né? E não somente a gente olhar tudo como um robô digital. A gente precisa dessas conexões. Um outro material, que é o apelo da ARP, que a gente fez muito para o mercado publicitário, as empresas pararam de investir mídia, dinheiro. Né? O que entra para veículo, o que a gente consegue veicular não só em TV, mas TV aberta, TV fechada, rádio, jornal, e grandes marcas que não estavam, que são de fora do Rio Grande do Sul, começaram a parar de investimento, e principalmente, né, o déficit também de investimento de marcas daqui do Sul. Quando tu começa a olhar grandes marcas de aposta de publicidade aqui, cara, eu preciso arrumar abrigo para quem está trabalhando comigo, eu preciso remontar casa, e daí as áreas, quem é que falou que é da área de RH? Comunicação interna. Aí tu começa a preparar toda a tua equipe lá dentro para dizer assim, cara, como é que eu ajudo as pessoas que trabalham no nosso meio? Né? Então, assim, cara, tira o dinheiro da publicidade, tira o dinheiro da comunicação. Então, a ARP começou com um trabalho muito forte, não só aqui, obviamente, com as marcas, mas no Brasil inteiro, para que as marcas não parassem de investir no mercado do Rio Grande do Sul. O movimento Contrata RS foi uma coisa muito bacana que a ARP começou a fazer, principalmente não só com as agências, né, de publicidade, principalmente, mas também com as marcas, de dizer, cara, em vez de tu pegar o teu fotógrafo lá de São Paulo que está fazendo isso, cara, faz aqui. Né? Fomenta o negócio daqui. Porque a gente passou por um período muito grande de olhar entre aspas, assistencialismo, assim, de cuidar, que, obviamente, a gente tinha que fazer isso, mas a gente precisa começar a produzir. Né? E isso foi uma das coisas que, ali como a ARP, a gente se preocupou muito, assim, de começar a fazer para rodar a máquina, para começar a girar grana, para que a gente pudesse reinvestir. A ARP e a GAV, que é o grupo de veículos, né, que são atendimentos de veículo, fizeram muito trabalho com as marcas daqui e de fora também, justamente para ter esse olhar. Né? Investe, nos entrega aqui, nos devolve muita bonificação para a gente poder olhar lá no finalzinho um DRE positivo. O GPIC, né, que é, de novo, que não é o mais do mesmo, mas é muito assim, com várias áreas, não só da área de produção, fotografia, mas poder com que várias pessoas pudessem e continuassem fomentando no mercado e utilizando as pessoas daqui, principalmente grupos, né? Existiu dentro das áreas de marketing, comunicação, RH, muito, né, para quem tem comunicação interna, grupo de profissionais que estavam prestando serviço, não só voluntários, mas também remunerados, mas para que eles pudessem voltar para esse mercado de trabalho. O projeto Fênix, que, na realidade, hoje, aos 45 do segundo tempo, eu mandei para a Márcia, disse, Márcia, preciso colocar esse material. É um projeto que a gente tem, que a ARP está ajudando com outros profissionais, principalmente ali professores, onde a gente vai pegar 20 empresas, micro e pequenas empresas, onde a gente vai ajudar, né, de forma voluntária, com capacitação, com a área de design, com a área de comunicação, imprensa, para que eles comecem a fomentar os seus negócios. Tá? A ARP, além disso, e daí falando como instituição, e não eu, Fábio, na frente, trabalhando ali com as marcas, uma das coisas é que a ARP conseguiu sentar com todos os meios que estavam fazendo grandes projetos para ajudar tanto na divulgação quanto nos profissionais. Então, tem uma galera da ARP, né, dos associados, que hoje são mais de 300, ajudando muito aí nessas pontas. Então, esse projeto Fênix, só deixa eu voltar aqui um pouquinho, então, é bem pegar essas micro e pequenas empresas, inclusive a gente pode indicar, tá?
pessoas que realmente precisam de ajuda. Sabe o cara que tem um super mercadinho, uma super lojinha naquele bairro que está assim, ó, precisando, o cara perdeu, mas precisa se reinventar? A gente vai colocar 20 empresas onde a gente vai ajudar, e não é um processo da noite para o dia, né? A gente não faz comunicação assim, tira da cartola. Mas é um período ali de 2, 3 meses onde a gente vai estar trabalhando dedicados para essas empresas. E, além disso, eu acho que um dos grandes movimentos, e que daí não existe como a gente não vê, porque tem várias marcas fazendo isso, é o próprio consumo, né, de compra de uma marca do Rio Grande do Sul, para que possa ajudar no negócio. Obviamente, né, várias áreas de supermercadistas, tanto a parte têxtil, né, quando a gente pega grandes lojas, magazines e lojas de moda, houve movimentos muito grandes, né, que aconteceram não só de grandes marcas, mas também de pequenos, né? Tem um grupo, por exemplo, de uma galera da moda, de design, que tem microempresas. E eles fizeram, gente, é básico, é uma planilha de Excel que todo mundo foi lá preenchendo, e tem pessoas que se disseram assim, não, a gente vai comprar daqui, né? Então, pense bem antes de comprar da Shein, né? A Shein, na realidade. Pensem bem antes, né, que a gente está aí com um problema de alíquota brasileira. E eu acho que o último e não menos importante projeto, que inclusive eu vim de camisetinha aqui, que é o Instituto Renasce. A gente entende que a iniciativa pública, às vezes, não consegue dar velocidade para aquilo que a gente precisa. Então, o Instituto Renasce ele começou como um movimento de renascer, de RS Nasce, com 20 fundadores, que são empresários aqui do Rio Grande do Sul, que se juntaram para formar esse instituto, que é para um período de ali 3 anos, para fomentar o negócio de turismo, eventos, gastronomia no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre. Se a gente parar para pensar que várias estradas ainda estão bloqueadas, né? A gente teve agora no feriado de junho, Corpus Christi, isso? Corpus Christi. A gente teve em Gramado, que era um período de 95% de ocupação, ele estava com 30%. Né? Então, isso é um impacto financeiro não só para as empresas, mas para as pessoas. Né? E o projeto, o Instituto, é justamente para ajudar essas pontas e, principalmente, né, vestir a camiseta, literalmente, mas também vestir a bandeira do Rio Grande do Sul como força. Não para a gente ficar... como é que eu vou te dizer? Não quero ser rude na forma, mas não para a gente ficar dizendo não é só resgate. Não, agora a gente precisa resgatar dignidade. A gente precisa resgatar trabalho. As pessoas precisam voltar a trabalhar. Elas têm que ganhar dinheiro. Né? E o dinheiro não é o dinheiro por dinheiro, é o dinheiro para comer, para viver, para se vestir, né? Para pagar. Na pandemia, a gente dizia, né, que as pessoas ganhavam cesta básica, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar gás para fazer roupa. Hoje as pessoas não têm casa. Então, não adianta a gente... Né, teve problema nas escolas, na pandemia, que as pessoas não tinham computador para os alunos. A rede pública não tem computador para todo mundo. Agora, todo mundo tem, mas agora não tem mais escola. Então, qual é a nossa responsabilidade social frente a tudo isso que está acontecendo? Então, não é simplesmente a gente parar e esperar que somente o poder público faça, porque não vai fazer. Todas as grandes guerras que aconteceram no mundo inteiro, a população se uniu. Né? Quando a gente, quem estuda um pouquinho da história política, principalmente da Inglaterra, sabe, né? Churchill já dizia isso, que a gente enxerga todo esse povo na hora que a gente tem aí um grande problema pela frente. Então, o RS Nasce é esse. Vocês gostam de Fresno? Nem sei se é da idade. Sabe Fresno? Fresno vai ter esse final de semana. 100% da renda... Estou fazendo lobby, porque meu marido é da Opinião, lá do Araújo. Mas é um projeto onde tem muita gente. Esse final de semana, 100% da verba vai ser revertida, de todos os ingressos vendidos, vai ser para o RS Nasce, para poder fomentar, e não é só para a pessoa física, mas também para as pessoas jurídicas. Assim como na ARP a gente está fazendo isso, das 20 pequenas e médias empresas, o Instituto Renasce também é para isso, para poder fomentar negócio.
né, para que a gente consiga fazer uma grande rede de apoio. Então, esse final de semana tem Fresno, sorry, mas estão todos os ingressos já esgotados. Mas 13 e 14 de julho tem JQuest, também com verba 100% revertida para o Instituto. E ainda tem mais outros eventos pela frente. Não dá para contar todos agora, né, Gerson? Mas assim, tem muita coisa boa para ir. E, de novo, a rede ela não é para uma coisa. É que nem quando eu digo que a minha casa está como depósito na garagem, porque a gente vai recebendo coisa, a gente vai guardando lá dentro e entregando. Mas cada pessoa que a gente entrega alguma coisa de ajuda, né, e de, cara, vou te ajudar aqui, eles conseguem alocar para mais 10 famílias. Então, a rede ela funciona exatamente dessa forma. E daí, quando a gente fala em rede, a gente fala também em cooperativismo, que eu acho que o Gerson vai trazer muito para cá, que é isso, né? O Gerson, como Unimed, foi o cara que, quando eu tinha pepino grande, eu ligava para ele e disse, cara, se eu não sei quem, eu sei quem vai conseguir. E daí é por isso que a gente está falando muito de relações humanas. É isso. Eu vou deixar o Gerson contar, o meu papel como ARP está aqui, o convite para vocês seguirem também as redes ali de ARP, saber, sempre tem palestra, sempre tem material, a gente entrega muito material gratuito e a nossa responsabilidade também, como profissionais mais experientes da área, poder trazer um pouquinho mais dessa labuta do dia a dia para quem está entrando no mercado de trabalho. Meu Instagram, não posto quase nada, mas está aí, se alguém quiser. Né? Eu não consigo. E está aí do RS Nasce também. Tá bom? No final, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente conta. Eu não vou falar mal das marcas com quem eu briguei durante todo esse período. Então, assim, o Gerson, talvez ele queira me dar um emprego, se um dia eu quiser voltar para o mercado de trabalho, porque eu briguei com tanta gente para as pessoas poderem falar e contar o que estavam fazendo, que não foi brincadeira. Mas existe, né, o ônus e o bônus de estar aí há muito tempo já no mercado. Tá bom? Beijo para vocês. Só meninas. Um menino. Dois... Gente, as pererecas tudo tomando conta. Vem, Gerson. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Primeiro, Márcia, brigadão. Obrigado a Famecos, minha faculdade do coração. E a ARP, né, minha entidade também, que eu sou sócio da ARP, então estou lá tentando contribuir. A Fábio trouxe muitas coisas aqui, ela fez várias conexões que eu vou tentar... Eu vou falar mais ou menos do case da Unimed, mas eu vou trazer uma discussão que eu acho que, para nós, profissionais de comunicação, para vocês que vão ter carreira, é muito importante. Vou pegar uma última fala da Fábio, que o desafio que a gente tem com as marcas, a gente começa primeiro dentro de casa. A nossa briga, num cenário de guerra, de catástrofe, ela é dentro de casa, porque a gente começa a ter muitas opiniões diversas e nem todo mundo pensa como a gente pensa, nem todo mundo acredita no que a gente precisa. E eu vou falar sobre algumas coisas que eu, por exemplo, acredito e tenho trabalhado isso fortemente dentro da Unimed. Eu fui o head de marketing durante 12 anos. Hoje eu faço a parte de relações institucionais e responsabilidade social. Então, vamos lá. Eu vou começar... É no de baixo. Ah, tá. Esse conceito aqui, pessoal, é de um cara que eu gosto muito, Ricardo Guimarães, da Timus Brand, um dos caras que mais conhece marca no país. Um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no sistema Unimed durante um tempão, criou uma estratégia para nós muito legal do jeito de cuidar. E ele diz o seguinte: marcas são experiências construídas junto às pessoas que refletem uma forma única de se relacionar e se expressar. Aqui a gente está falando de coerência. O que eu digo como marca, as pessoas estão me observando e eu preciso que as pessoas identifiquem isso, se a minha fala tem coerência. Vocês, como profissionais de publicidade, vocês vão estar todo o tempo discutindo isso, atendendo clientes, produzindo conteúdo em redação, coerência entre o que essa instituição está falando e o que ela está praticando. E o Ricardo Guimarães fala muito sobre isso.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está falando de reputação. Não tem ambiente mais desafiador para uma marca que é viver uma tragédia, desastre, pandemia. E eu tenho certeza que, neste momento, pessoal, como a Fábio falou, cada um de nós tem uma experiência, todos nós temos impacto. Nós estamos vivendo um período muito pior que a pandemia. Assim, ó, indiscutivelmente, eu fui o gestor de crise da Unimed na pandemia, eu sou o gestor de crise da Unimed neste momento da enchente, que é meu papel. A gente vive uma situação completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, o plano de saúde, ter um plano de saúde, ele era uma necessidade. Neste momento, ele é uma possibilidade, uma prioridade, mas ele não é uma necessidade. E nós somos uma grande empresa que precisa continuar girando a roda. 6.800 médicos, 2.000 colaboradores, quase 700.000 pessoas dependendo de uma operadora de saúde. Então, é completamente diferente. Nós estamos num cenário completamente diferente. E este talvez seja o grande desafio das marcas, como uma Unimed, um Sicredi, uma Renner, ou uma, sei lá, todas, uma RBS. Por que eu falo isso, tá? Porque existe uma variável que eu tenho trabalhado muito fortemente, e vou escrever um artigo agora sobre isso, porque eu estou fazendo um pós em ESG, que é sobre ativos intangíveis. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Talvez na faculdade, bastante, principalmente quem cuida de marcas. Aqui eu trago uma pesquisa feita durante esse período mais da pandemia, que ela mostra o seguinte: o que mais interfere no valor de mercado das empresas, isso aqui é uma pesquisa com as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York. Então, lá em 1975, 83% era ativos tangíveis. Prédio, estrutura, bababá, bababá, bababá. Em 2020, no auge da pandemia, os ativos intangíveis são 90% do valor de uma marca. O que isso significa, pessoal? Que a propriedade intelectual do nosso conhecimento intelectual, de quem forma uma constituição de uma empresa, o capital humano, as pessoas, nós enquanto sociedade, e o ambiente reputacional é o que efetivamente as marcas precisam tratar, precisam cuidar. Esse é o desafio que tem. Num ambiente como o nosso, de um desastre, as marcas nunca estiveram tão questionadas sobre a sua reputação. Ah, a marca aquela, se tu fala é porque tu quer aparecer, se tu não fala é porque tu não está fazendo nada. O desafio é esse, como é que tu equilibra isso? E tem muita gente fazendo muita coisa. Muita gente, como a Fábio trouxe do Sicredi. Sicredi, ele criou uma campanha que a cada R$1, cada depósito, ele dobrava. Poucas empresas fazem isso. Então, esse talvez seja o grande desafio. E por que eu trago o ambiente reputacional? Porque o contexto que a gente vai vivenciar são experiências em que o que eu estou dizendo, ele está permanentemente, por todo o caminho que vocês fazem em redes sociais, tudo que vocês estão sendo impactados, isso está sendo checado. Este é o desafio. Aqui nós estamos falando sobre sustentabilidade, nós estamos falando sobre ESG, principalmente, quando a gente está falando de ativos intangíveis. Eu vou entrar agora no case Unimed para vocês entenderem por que a gente fez esses movimentos e onde isso está. Qual o desafio que a gente tem como Nós somos a maior operadora de saúde da região sul do Brasil, nós somos uma das 10 maiores operadoras do país, nós somos a 4ª cooperativa das 340 Unimeds do país, ou seja, a gente é uma empresa de 4 bilhões de faturamento, que cuida de 600, 700 mil pessoas em 46 municípios gaúchos. Então, a gente tem muita responsabilidade, principalmente no setor. E o que a gente fez? Eu fiz esse filmezinho aqui, esse vídeo. Por quê? Porque eu precisava dizer para as outras pessoas, principalmente para o Sistema Unimed Brasil, o que estava acontecendo aqui. As pessoas ouviam pela imprensa, mas elas não sabiam se aquilo era verdade. As pessoas diziam, não, isso não pode estar acontecendo. Não, está acontecendo. E aí eu produzi isso
para sensibilizar o sistema Unimed do Brasil de que nós precisávamos dele, de que nós vamos continuar precisando deles, e a gente produziu este filmezinho aqui. Tem uma colega nossa do grupo de marketing, a Lazarotto, a Dani, ela pegou um comercial do Zafari e compilou com este aqui, e ela mostrou as mesmas imagens no comercial do Zafari, que é sempre Love Mark, com esse aqui. Pessoal, é surreal isso. Esta é a realidade que a gente está vivenciando, esta é a nossa experiência que a gente vem vivendo. E aí a gente criou, o que a gente criou? Nós temos um comitê de crise. Então, a linha de... Isso aqui são 12 impactos de negócio nosso. Assim, o que uma marca faz? O que ela vai fazer? Ela tem que pensar sobre os seus negócios, sobre sua infraestrutura, suprimentos, pessoas, colaboradores, clientes, cooperados, os médicos, nossa rede, os hospitais, comunicação, como é que a gente faz a comunicação, o que a gente vai dizer para as pessoas, o que a gente vai informar para as pessoas, o apoio social, o papel nosso com a sociedade, e a gente estruturou isto, este era o meu papel, conduzir este processo dentro da empresa. E aqui, para vocês terem uma ideia do impacto que isso tem para nós, tá? Não sei se tem pointer aqui, acho que não tem. Opa. Depois eu... Não adianta. Aqui, toda essa parte vermelha, pessoal, é o alagamento do Rio Guaíba, Lagoa dos Patos, tá? E aquela concentração ali é praticamente onde a gente atua, a Unimed Porto Alegre. Vocês conseguem ter uma ideia? Todas, Eldorado, Guaíba, Canoas, Cachoeirinha, Sarandi, todas essas cidades, nós temos negócio lá, grandes negócios. A gente está falando de quase 40 mil empresas. Nós estamos falando de 150 mil funcionários. A Unimed. Se essas empresas fecharem, não abrirem mais, a gente perde uma carteira de 150 mil pessoas. Vocês conseguem entender que este é um cenário que eu ainda vou viver? Este é um cenário de uma empresa que tem um risco neste momento. Porque o plano de saúde não é a prioridade neste momento. As pessoas precisam voltar para casa. Vocês precisam reconstruir suas vidas. Se a gente pegar, são 302 prestadores ativos de serviço, depois eu mostro os números mais à frente, e a gente tinha o quê? Nós temos 4 operações que foram totalmente inundadas. Farrapos, Cachoeirinha, o Embarcadeiro, Caldeira, 4 operações. A gente não tem nem ideia de quanto que nós vamos gastar para fazer voltar a funcionar. 2 são de atendimento de pessoas, debaixo d'água. Não estão operando, estão totalmente fora. Mas a gente tem o quê? Uma galera, né? Essa galera aqui fez a diferença. Então, carregar no meio da água remédio, buscar água para abastecer, toda a parte de laboratório. Porque em Cachoeirinha, onde a gente esteve totalmente alagado, ali tem uma fábrica de exames. Nós temos uma produção de 1 milhão de exames mês ali. Ela não existe, está totalmente desativada hoje. A gente tinha que fazer isso acontecer no dia seguinte, porque os clientes continuavam pedindo atendimento. Então, tem uma galera que trabalhou muito. Pessoas, nós temos 248 colegas que foram impactados diretamente. Quase 180 perderam tudo. Funcionários da Unimed. E a gente precisa resolver isso. A Fábio trouxe esse ponto
Só que nós temos outros colegas que a mãe, o pai, a avó, que perderam. Essas pessoas também foram impactadas. Então, o nível de impacto, a gente não tem noção de quantas pessoas, porque diretamente o número é muito grande. O sistema Unimed no Estado teve 650 funcionários que perderam tudo. Vale do Taquari, Canoas, região de Caxias da Serra, Porto Alegre. E a gente estruturou todo um plano de recurso, de 13º, de férias, para poder fazer essa galera voltar a ter condições de trabalhar, de poder... Clientes. Aqui vocês têm uma ideia, tá? 3.441 grupos econômicos na nossa área, só a Unimed Porto Alegre. Se tu pegar Lajeado, que é a Unimed VTRP, a cidade foi devastada. Se tu pegar Vale do Caí, também. Se tu pegar a Serra, Caxias, Bento, também. Isso corresponde a 17% da nossa base de clientes. São 150 mil pessoas impactadas. Pessoas físicas, ou seja, eu comprei um plano de saúde da Unimed, moro em Canoas, em Cachoeirinha, em Porto Alegre, no Sarandi, no Maitá. São 5.749 endereços atingidos, água. Isso corresponde a 8 mil pessoas. Qual a condição delas de continuar pagando um plano de saúde hoje? Cara, talvez não tenha nem emprego. Essa é a realidade do que a gente está trazendo. Então, uma empresa, uma marca, ela precisa olhar sobre todos esses aspectos. Rede prestadora, tá? Nós evacuamos o Hospital Mãe de Deus inteirinho. Nós tiramos mais de 300 pessoas do Hospital Mãe de Deus, a Unimed, em apoio com o Exército. A gente desceu pessoas por escada, pessoas que estavam em macas, sem luz, só com lanterninha. Nós tiramos 300 e poucas pessoas do Mãe de Deus, todas elas, não teve nenhuma intercorrência, ninguém faleceu. Foi um sucesso, em tempo recorde, porque a gente não conseguia entrar mais no hospital. O hospital estava sem luz, estava sem água, e as pessoas precisavam sobreviver. Crianças em CTIs, neonatal. A gente fez isso nesse período todo, e o Hospital Mãe de Deus nem voltou ainda, pessoal. Já faz mais de 30 dias. Este é o cenário que a gente... Dos nossos prestadores, clínicas, hospitais, 54 prestadores totalmente afetados, 38 de forma parcial, um laboratório. Vocês vão ver algumas empresas fechando, isso já está acontecendo, que pararam de operar, venderam suas lojas, isso impacta o nosso dia a dia. E a gente tinha uma responsabilidade, sim, que é a comunicação, que é um papel que a gente tem, nós, profissionais de comunicação, que é exatamente assim, cara, eu preciso dizer isso, eu preciso falar em tempo real. Então, a Fábio falou muito sobre a mídia. Igual o que a gente fez na pandemia, e na pandemia era a minha responsabilidade, mas agora, dentro do comitê de crise, a gente manteve todas as nossas mídias, só que toda a mídia nossa não tinha nenhuma propaganda de nada, a não ser orientação, informação, dado, como faz, como não faz, onde tu vai, onde tu não vai. Era esta a nossa informação. A gente usou o espaço de mídia justamente para orientar as pessoas, orientar a sociedade, orientar como ajudar. A gente fez muitos movimentos nisso. Então, o centro de oncologia necessário, para vocês terem uma ideia, só para contar o bastidor, tá? Eu liguei para um superintendente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e o diretor da IPTC. Por quê? Porque nós temos um centro de oncologia, e nós estávamos com toda a cidade fechada, só tinha o caminho humanitário, né? E eu precisava que as pessoas pudessem vir até o centro de oncologia, alguém que tem câncer, para fazer o seu tratamento. E as pessoas não podiam vir, porque chegava num determinado momento, a Polícia Federal disse, tu tem que voltar, tu não podia entrar. Então, nós montamos uma estratégia de criar uma credencial em que a Polícia Federal, quando essa pessoa chegava lá, a polícia disse, abre para a pessoa passar. E a EPTC ia buscar as pessoas para fazer escolta, porque, como não tinha como andar, até o nosso centro de oncologia. Isso é o nosso bastidor. Só que, assim, será que tu vai imaginar que as pessoas vão fazer tratamento para o câncer? Não, tu tem que imaginar, porque as pessoas precisam continuar fazendo tratamento para o câncer. E a gente tinha que pensar sobre isso. Esse é o ambiente que outras empresas tiveram que pensar sobre outras possibilidades.
como é que tu entra em trabalho remoto. Ninguém conseguia vir trabalhar na sede. Bom, fica em casa, vai pelo trabalho remoto. E o processo de comunicação passa por isso, né? O uso digital, atendimento online, todo tipo de continuidade, principalmente numa situação de alto risco, como a gente vai vendo. Obviamente que uma marca como a Unimed, a sociedade espera o nosso papel, a sociedade espera que a gente atue nas necessidades que a própria sociedade tem. Então, nós não podemos ser indiferentes. Eu vou cuidar, sim, dos nossos, mas eu preciso atuar para fora. E a gente fez alguns movimentos. Então, aqui vocês conseguem ter a ideia, isso é a evacuação do Mãe de Deus. Então, olha lá, o caminhão do Exército chegava lá no Mãe de Deus, porque não conseguia chegar uma ambulância, ele ia até para um ambiente seco, com a nossa equipe, e tirava do caminhão e colocava nas ambulâncias e a gente levava. A gente fez isso às 3 da madrugada, sem luz, pessoal. É guerra. E a gente fez isso, né? Apoio SOS Desocupação do Mãe de Deus. Nós tínhamos ambulância em todos os pontos principais de resgate. Eu fui em todos eles. Pontal, Gasômetro e na Cairu. Todos. Nós tínhamos uma ambulância UTI para atender situações de alto risco e deslocar imediatamente para o hospital se a pessoa resgatada chegasse com aquela condição crítica ali. Os abrigos, a gente atuou em todos os abrigos, eram mais de 100 e poucos abrigos. A gente fez doação, aquelas pulseirinhas lá em cima, são pessoas... Vocês conseguem imaginar que uma família vinha do barco de Eldorado e parava no Pontal. A outra parava no gasômetro. As pessoas se separavam. Porque vinha a criança, a mãe, num barco, o pai no outro, com outros filhos. Só que um ia para um abrigo da Sojipa, o outro ia para... Esta é a situação. A gente produziu pulseiras de identificação para o Ministério Público para a pessoa ser identificada. Então, ela chegava ali, anotava o nome, telefone, quem é a família, para começar a se conectar depois. Em Guaíba, a gente cedeu o antigo hospital nosso para o Exército, então tinha uma tropa de 230 homens do Exército e um pelotão da Polícia de Choque, que estava com o objetivo de combater a criminalidade em Eldorado, porque esses caras começaram a arrombar todas as empresas, né? E o Exército estava ajudando as pessoas nos alojamentos. Então, a gente cedeu esse espaço, o Exército ficou atuando lá. Aqui, o pessoal as ambulâncias, né? Eu tenho muito orgulho desses caras aqui. Esses caras são técnicos do SOS, os 4 ali. Esses caras, só eles resgataram mais de 50 pessoas em Canoas, na Matias Velho. Um deles tem um barco, assim, vamos botar o barco, nós vamos para lá. Na folga deles, os caras foram para lá e fizeram a diferença. É um senso de responsabilidade. Esse é o nosso propósito como marca, como empresa, de ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. A gente não pode virar as costas para isso. Aqui também, gasômetro. Aqui já é numa primeira semana, estou eu aqui. Cara, esses soldados aqui da brigada, isso aqui é bem na Sertório, ali perto do Bourbon Assis Brasil, tá? Caiu o mundo nesse dia. Esses soldados aqui, eles entraram num barco, foram até a Arena do Grêmio. Vocês conseguem imaginar quantos quilômetros tem ali, mais ou menos? Sei lá, 5 quilômetros de água. Eles foram de barco buscar insumos de medicamento que estavam presos nossos lá, e a gente precisava levar para um hospital Divina. Esses caras foram... Eu vou fazer uma homenagem para esses caras. Sério, eu vou chamar eles na Unimed e vou agradecer, que eles não tinham responsabilidade nenhuma de fazer isso para nós. E esses 2 carinhas aqui de bermuda, ó, são donos de um Jeep, que só foi possível sair do barco e ir para cá. Eu nunca vi esses caras na vida. Mas a sociedade, a mobilização das pessoas de ajudar, foi muito legal. Eu vou agradecer esses caras publicamente, dentro da Unimed, porque eles ajudaram a salvar vidas. Quando a gente está falando de remédio, de hospital, precisando de insumo, a gente está salvando vidas. O Exército nos ajudando nas doações de colchões que a gente doou, campanha que a gente fez agora de kits de higiene pessoal para várias pessoas, a gente está ajudando muito nisso. Estou terminando. E 2 movimentos que a gente acredita muito, tá? Que é o movimento assim, o que eu faço? Nós temos um trabalho agora, e a FAB trouxe as iniciativas que a gente acredita muito, são pessoas sérias, entidades sérias, que é a reconstrução. Então, nós somos patrocinadores do Grêmio e do Inter há muito tempo, nós somos uma das marcas que apoia o Jogando Junto, a gente está fomentando muito.
E nós acabamos de fechar com o Sebrae o desenvolvimento de os empreendedores. Nós vamos ajudar as empresas, a Unimed é uma das empresas que vai ajudar. Nós temos muitos clientes nossos, principalmente pessoas jurídicas de PMEs, donos de padaria, donos de mini mercado, e nós fechamos a parceria com o Sebrae para capacitar e fazer reconectar eles com o processo produtivo, fazer com que essas empresas consigam encontrar as alternativas que eles precisam para continuar, para que a gente consiga fazer a roda girar e fazer isso acontecer, porque a gente acredita que não é responsabilidade só do poder público. Empresas como a Unimed precisam apoiar, empresas como o Sicredi precisam apoiar. Nós somos instituições que a gente precisa estar engajado. Bom, para terminar, o que eu poderia dizer para vocês quando eu falo sobre coerência no discurso e na prática? Eu preciso ter clareza do meu propósito. Se eu sou uma marca que fala sobre cuidar de pessoas, independente de ser meu cliente ou não, eu preciso cuidar da sociedade, eu preciso cuidar das minhas partes interessadas. E é o que a gente acredita muito. Então, uma marca, para ela ter relevância, ela precisa gerar essa experiência, que é a experiência, talvez, de algo que não seja vender o meu produto. Mas, certamente, em algum momento, quando as pessoas forem pensar em comprar um plano de saúde, elas vão dizer, a Unimed foi tão legal nesse período, vou apostar nessa. É esta relação que a gente está trazendo. Isso tem a ver com sustentabilidade. É uma conexão que a gente acredita muito, e eu, pessoalmente, tenho trabalhado muito esse tema, porque é a partir deste momento que nós nos tornamos relevantes. Então, se eu daria como dica para vocês profissionalmente, se conectem com marcas que vocês entendam que são marcas que promovem relevância social, e que vocês se conectem com os valores que essas instituições oferecem para as pessoas que trabalham. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o resto vem ao natural, assim, podem ter certeza. A Fábio trouxe vários exemplos aqui de como a sociedade civil precisa e tem feito um movimento muito legal. Mas as marcas têm uma responsabilidade muito grande, e eu acho que esse é o desafio que a gente tem, e principalmente para vocês que vão ser profissionais aí do futuro, que vão cuidar de marcas, que vão estar produzindo muito conteúdo para marcas, não tenha dúvida que este é uma conexão extremamente vencedora, sob todos os aspectos, porque tu sai de alma lavada, assim, né? É muito legal. E quando a gente se conectava lá no nosso grupo de marketing, a gente parecia assim, cara, nós temos que conseguir um tênis 48 para o menino que está lá no abrigo da ABB. Ninguém conhecia o menino, né? A gente conseguiu um tênis 48, roupa. Vocês imaginam? Loucura. Então, eu tive situações assim de me pedirem energético para a Polícia Federal. Toca. Para os policiais, vocês conseguem entender que os policiais federais eles estavam do outro lado do rio, eles estavam lá para prender delinquentes que estavam arrombando as empresas, só que os caras não conseguiam vir para cá, porque o rio não tinha como ir e voltar. Os caras ficavam lá 24 horas, 36 horas. E os caras não tinham recurso. Então, a gente levou energético, a gente levou touca, a Pri da Panvel. Eu conectei no grupo a Pri, não, eu mando comprar da minha verba, não sei o quê, mandou comprar em Carlos Barbosa, veio para cá, mandou entregar. Esta é a conexão. Numa situação como a nossa, a credibilidade, a reputação, ela faz com que a gente, independente de quem está pedindo, a gente acredita naquilo, né? Cara, pediu, vamos resolver. A gente teve muita gente que fez muita coisa legal. E eu acho que isso é o propósito que a gente tem como marca, como instituição, como profissional. Então, se isso serve para vocês, eu espero que sim, podem levar isso como um mantra das suas carreiras profissionais. Podem ter certeza que vocês não vão errar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Márcia. Eu queria primeiro dar parabéns, assim, né? Acho que tanto para a Fábio, pelo trabalho da ARP, que a ARP tem desenvolvido, o Gerson também pelo trabalho da Unimed.
embora a gente tenha vivido isso, eu me emocionei muito com aquele vídeo ali. Ontem ainda eu estava deletando umas coisas no meu celular, assim, daí fui de trás para frente, né? E aí eu fui deletando alguns vídeos, eu digo, eu vou apagar isso. E aí, desde a água subindo, assim, né, aquelas pessoas trabalhando ali nas comportas e colocando aqueles sacos, a gente não, aí eu fiquei me dando conta, a gente não imaginava o que ia vir, né? Eles colocando aquela água passando, assim, aqui em Porto Alegre, né? Aquela água passando, uns furinhos ali, não está dando conta ali, ok, mas a gente não tinha ideia, né? Então, eu acho que eu queria primeiro parabenizar vocês, assim, eu fiquei muito mexida e que bom que a gente tem empresas, né? E como vocês, assim, fazendo esse trabalho aqui no Rio Grande do Sul, acho que é muito. Eu tenho que cuidar porque eu sou um cara emotivo natural e quando eu olho isso, eu tenho um filme que a gente produziu na pandemia, que é o Horizontes. E ele, sempre que eu tenho a oportunidade, eu mostro ele também, porque lá a gente produziu aquele filme com a ajuda de vários profissionais, né, que doaram as suas imagens. A gente imaginou que demoraria 2 meses. E a gente imaginou que duraria 2 meses, né? E a pandemia durou 2 anos e pouco. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E quando a gente produziu esse filme, simples assim, o objetivo era assim, cara, a gente precisa buscar ajuda, né? Eu tenho feito, principalmente no sistema Unimed, várias palestras para dizer e pedir para as pessoas continuarem nos ajudando. A gente vai precisar. Pode ter certeza. Eu queria falar uma coisa, e não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem tudo a ver. A gente tem um comportamento, às vezes, como ser humano, de apontar o dedo, né? E eu mesma, ali no início, né, que eu falei, eu briguei com tanta gente, porque eu dizia assim, falem, façam o que vocês estão fazendo, contem, responsabilidade de vocês. Né? Vocês têm que fazer, vocês têm que mostrar, vocês têm que ajudar, os outros têm que mostrar o que vocês estão fazendo para outras marcas fazerem também. Mas eu também vivenciei muitas marcas que estavam fodidas e tomando pau em tudo quanto é canto e estavam lá firme e forte. Então, eu tenho um respeito muito grande pela Pri, lá da Panvel, porque a Panvel, né, fica em Eldorado, o centro de distribuição deles. Eles estavam embaixo d'água e eles estavam operando, né, e ajudando e colocando gente para a rua. E é muito difícil, como marca, às vezes, tu tomar uma decisão, porque você fica ali na beira. Falo ou não conto? Né? Conto ou não conto? Digo ou não digo o que eu estou fazendo? Mas, assim como... E daí, obviamente, né, vou falar das marcas, principalmente, que eu tenho uma conexão maior, até porque eu já passei por elas. Né? A própria Lebes estava com 20 lojas embaixo d'água. Né? 20 lojas. E eles estavam lá, firme e forte. Contaram o que estavam fazendo? Não, não contaram. Mas estavam ferrados, cara. Estavam ferrados. Então, é muito difícil e muito fácil apontar o dedo sem saber o que está acontecendo. A Renner, por exemplo, e daí essa foi uma experiência minha, porque eu liguei para o Fábio Fati, que é o presidente da Renner, e disse, cara, o que vocês vão fazer? Eu sei o quanto o Instituto é importante, né, o Lojas Renner S.A., e o Fábio me disse, não, Fábio, a gente está fazendo. Daí começou a me contar tudo o que estavam fazendo. Eu disse, cara, fala para todo mundo, porque o Brasil precisa escutar o que vocês estão fazendo e o que a gente está precisando. O Fábio, e daí, o Fábio é meu amigo pessoal, e o Fábio veleja. E, no início, depois eu acabei descobrindo, né, porque a gente sai da empresa, mas a empresa não sai da gente. Eu descobri com colegas meus, que, na realidade, se demorou para para se falar sobre o que a Renner estava fazendo, porque o Fábio era um dos resgatistas que estava em barco. Como ele veleja, então, assim, não adianta ter um jet ski para lá já achar que vai salvar a vida, entendeu? Tem que saber usar o jet ski e salvar. Tem um amigo nosso que disse, cara, um dia eu uso o jet ski na praia. Aí me botaram para salvar e disse, cara, vocês vão matar 2.
porque era ele e quem ele ia salvar. Então, e da mesma forma como a gente faz para o poder público, né? Eu estou tendo a oportunidade de conversar com muita gente, né? Imagino o Gerson ali também, como Unimed, de falar com prefeitura, governo do estado, né? Muitas entidades, está todo mundo fodido. Então, a gente não tem que ficar apontando o dedo, a gente tem que tirar a bunda da cadeira e resolver. É isso. Eu até complemento, né? A gente tem vários anônimos, pessoas que fizeram muita coisa. A gente está não só no papel pessoal, né, de ajudar. Eu fiz várias coisas também, mas tem muita gente que fez muito mais do que eu, muito mais do que eu. Tem caras assim que eu identifiquei como verdadeiros líderes assim. Então tem um cara ali na Cairu que eu acabei conhecendo ele, o Chimango, é o cara do megafone. O cara ficava organizando, só que ele não é vinculado a nenhum poder público, nada. O cara organizava, está chegando o barco, está pegando não sei o quê, está chegando o animal, está vindo 50 cachorros. É. Então, cara, ele é fora outras pessoas, pequenos empresários que abriram mão dos seus negócios, donas de clínicas, estéticas, e foram para a linha de frente ajudar. Eu acho que todos vocês tiveram alguma experiência com alguma marca, com certeza. Tanto para o bem como para o mal, né? Então, quando a gente vê hoje uma notícia de que um atacado está vendendo produto... Cara, é surreal isso, né? Vendendo produto contaminado. Meu, que mundo que essas pessoas vivem, né? Então, esta é a coerência que eu trago da fala de reputação de marca, né? Meu, tu não pode correr o risco de se submeter a esse tipo de coisa rasa, sem nenhum propósito, sem nada, só pensando num resultado financeiro. Então, eu acho que esse talvez seja o grande aprendizado que nós, enquanto profissionais, que cuidamos de marca, que cuidamos de reputação, que cuidamos de comunicação, que temos uma responsabilidade. E a gente briga muito internamente. Esse período ele é um período em que as pessoas estão muito ansiosas. Tá? A discussão interna ela é necessária, mas a gente precisa brigar muito, porque nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo imagina desta forma. E esse é o desafio. Nós, como profissionais, a gente precisa tentar buscar o equilíbrio para mostrar exatamente qual é a coerência do que a gente está fazendo. Então, acho que essa seria assim a minha dica que eu sempre trago para vocês. Eu vou tentar formular, mas eu não sei se vai sair muito certo. Mas vocês acham que, nesse momento que os comitês de crise têm que pensar sobre a cobrança do público, isso ajuda naquele momento do falo ou não falo, porque torna mais natural, tem que falar porque estão cobrando, ou isso torna aquela ajuda que pode ser genuína em algo mais performático? Eu acho que é bem isso assim que a gente viveu, né? Eu acho que nesse início assim, falo ou não falo, conto ou não conto. Eu particularmente te digo que a gente tem que ter esse super cuidado de poder falar e como falar. O Gerson colocou assim, cara, a gente não parou a nossa mídia, mas eu organizei o conteúdo para que ela fosse na realidade um serviço para a comunidade e não para uma venda de produto, né? Eu não vou dizer nomes, porque eu já estou mal falada aí, mas tem uma construtora em Porto Alegre que continuou com... E que não era ela especificamente, mas, na realidade, os seus... Como se diz, vendedor de... corretor. O seu corretor que ficava mandando para Deus e todo mundo. Até todo mundo fudido, com água, sem pensar o que ia acontecer amanhã, e daí tinha alguém lá querendo vender apartamento. Então, é a forma, né? Eu acredito que a gente tenha que falar. Se fosse, talvez, numa outra situação, do tipo, faça bem, não importa quem, né? E tu não precisa levantar bandeira disso daí. Mas, no momento como a gente viveu eu acredito muito que o fato da gente contar e engajar outras pessoas a fazerem, para mim, isso é muito relevante. E não é porque um foi de barco, o outro fez isso, o outro doou a cesta básica, o outro não... Cada um está ajudando do jeito que pode, dentro daquilo que
o seu meio se condiciona. A gente estava falando, vocês não são dessa época, mas a minha sogra foi professora aqui da FAMECOS, foi minha professora também, e na casa dela ficou com água, entrou no prédio, ela mora na Cidade Baixa, e ela ficou na nossa casa durante 20 e poucos dias. E teve um dia que ela estava sofrendo e disse assim, eu não estou na rua ajudando. E eu peguei e disse, Neca, tu está nos ajudando. Ela estava dentro da nossa casa, que ela é uma cozinheira maravilhosa, estava lá cozinhando, nos dando apoio moral, carinho, cuidando dos meus cachorros, enquanto eu e o Rodrigo, muitas vezes, a gente atravessava a cidade para pegar marmita e levar para a galera lá na bomba, lá embaixo, que na Farrapos, voluntários, que a gente tinha que fazer toda uma volta, primeiro pela Cairu, depois a gente ia lá pelo corredor humanitário. Então, assim, cada um entregou e pode entregar aquilo que é seu. Não é porque ou coloca dinheiro, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo. Cada um dá o que pode naquele momento. Então, por isso que, quando eu falei, assim, a gente precisa cuidar onde a gente aponta, a gente precisa, sabe, cuidar, às vezes, um pouco do nosso umbigo. Eu estou falando como ser humano. Né? A gente tem que parar para olhar o que está sendo feito. Não sei se eu te respondi. Já se complementa. Não, para mim isso está muito claro, tá? Eu acho que eu vou usar até, eu assisti recentemente o D'Alessandro falando, o D'Alessandro é jogador internacional, e ele diz isso: se tu fez, quer contar, conta. Se tu fez e não quer contar, não conta. O que eu acredito, tá? Eu sou um cara que uso muito o ambiente da rede, da minha rede, para contaminar pessoas sob um propósito. Eu faço isso porque eu corro, então eu acho que todo mundo tem que correr. Então, como eu sou corredor, eu quero que todo mundo corra. E eu influencio algumas pessoas. E eu fiz isso nesse período agora, com o objetivo de, assim, cara, tem coisas simples que a gente pode fazer. Então, se eu conseguir fazer isso, talvez eu esteja incentivando o outro a também fazer isso. Aí, lá na linha de frente, ajudar as pessoas. Mas cada um vai fazer o que consegue fazer. E está valendo. Acho que está valendo muito isso. Então, eu te diria que, no caso de uma empresa, como no meu caso, né, nosso caso, a gente tem uma responsabilidade social. Então, eu não tenho, talvez, a prerrogativa de não fazer. Eu sou uma marca que estou inserido dentro de uma comunidade e o meu cliente espera que eu faça, os nossos sócios médicos esperam que eu faça e os nossos colaboradores esperam. Eles dizem, o que a gente vai fazer além dos nossos? Então, eu tenho essa responsabilidade, entendeu? Deixa eu contar uma coisa. Tem uma outra coisa que agora eu lembrei, que teve algumas marcas, e daí não importa quais, porque realmente não importa, marcas, pessoas, enfim, que se utilizaram para se fazer propaganda de si mesma ou da empresa. Sabe qual é a minha resposta quando alguém me conta isso? Eu digo assim, fez. Deixa fazer. Deixa que brilhe. Deixa a purpurina vir. Porque as pessoas têm ego. Então, é isso. Deixa vir, mas estão fazendo. Então, assim, se alguma marca ou alguma pessoa, qualquer coisa, que diga assim, fez só para se aparecer. Fez. Deixa fazer, porque o que a gente está precisando é que seja feito, efetivamente. E aí, quem mais? Não sejam tímidos. Vou fazer pergunta, para ver se vocês prestaram atenção. Brincadeira. É isso? Então tá. Pode chamar a gente, né, Gerson? A gente está à disposição, tá, pessoal? A gente é tribom de responder coisas. A gente é muito rápido. Preciso dizer, vocês são jovens, mas a gente que é rápido nisso. A gente responde o WhatsApp, que é uma beleza.